Em uma reportagem publicada hoje, o jornal americano The New York Times fez uma longa análise dos movimentos do Supremo Tribunal Federal no Brasil desde 2019 e questiona se a corte está salvando ou ameaçando a democracia. No artigo, Jack Nicas, chefe da sucursal brasileira, explica que naquele ano, logo depois da posse de Jair Bolsonaro, o STF decidiu conceder a si mesmo o poder de abrir uma investigação criminal sobre críticas contra a corte. No artigo, Nicas também menciona a prisão do ex-deputado Daniel Silveira, contextualiza o embate entre o ministro Alexandre de Moraes e as redes sociais e dá destaque à ofensiva do judiciário contra a Oeste. A publicação classifica Moraes como uma espécie de xerife da internet brasileira, nomeado pela própria corte. Diz ainda que várias dessas investigações são conduzidas pelo próprio ministro e que elas sempre miraram apoiadores da direita, cidadãos comuns e parte da imprensa. Por isso, só já parece respondida a pergunta, né, Piotr, que a matéria se propõe. Será que o ministro está salvando ou ameaçando a democracia? Será que a Suprema Corte está salvando ou ameaçando? Por essas informações já parece respondido o questionamento, né, Piotr? Não, e está muito claro e parece que abriram os olhos, de fato, do que está acontecendo há muito tempo e do que denunciamos há muito mais tempo. Mas a Ana tinha feito menção que ela tinha mais informações sobre isso. Eu acho que eu vou abrir mão de falar agora para ouvir a Ana também. Pode ser? Vamos lá, vamos Ana, passar a vez. Você se incomoda, Ana, por favor? Imagina, nem um pouco. A informação é que essa matéria do New York Times já chegou dentro do Senado dos Estados Unidos da América e um assessor de um senador, não posso revelar porque ele pediu, porque vai entrar também em mais um relatório essa matéria do New York Times. Esse assessor me ligou porque ele sabia que eu trabalhava na revista Oeste e ele pediu mais detalhes. Foi quando eu contei, né, toda a história dos 6 gigabytes, aqui só encontramos matérias jornalísticas, então o senhor dá um jeito. E ele estava, enquanto eu falava com ele no telefone, ele estava exatamente com aquele relatório que veio da Câmara, da comissão da Câmara, de 541 páginas sobre o Twitter Files Brasil. E diante daquele relatório, ele me fez algumas perguntas e quando eu respondia, ele falava: it all makes sense now. Agora tudo começa a se encaixar. Ou seja, às vezes eu sei que nós estamos diante de um cenário tão aterrorizante no Brasil, com toda essa batida totalitária do Alexandre de Moraes, e a gente fica esperando uma bala de prata, né? É o Elon Musk, é a Câmara Americana, é aqui, é ali, é o impeachment do Moraes, mas um grande quebra-cabeça está sendo construído para expor ainda mais o que está acontecendo e não apenas expor, medidas serem tomadas. Ele comentou também, ele que é um assessor de um senador, comentou também do projeto de lei da Maria Salazar, a deputada do estado da Flórida, uma das 3 signatárias do projeto de lei, que visa caçar vistos de censores. E ele disse que esse projeto também rodou o Senado, porque o nome do Alexandre de Moraes está ali naquele projeto como um dos censores. Ou seja, os americanos estão de olho não apenas para interferir, né, na soberania brasileira, mas para tentar colocar um freio exatamente nessa palavra censores. E aí, na nossa conversa, ele comparou Alexandre de Moraes, vejam com quem? Com Nicolás Maduro. Não, é ótimo ouvir o que a Ana nos traz aí de informação, porque se tem uma coisa que toda vez eu percebi indo aos Estados Unidos é que eles têm muito viva na memória as ditaduras latino-americanas. Estou falando lá do século passado ainda. Isso é muito vivo. E claro que isso foi avivado ainda mais pelos casos, digamos, recentes da Venezuela. A Ana acabou de citar aí a comparação com Nicolás Maduro, com o Ortega na Nicarágua e desde sempre a situação de Cuba. Que diferença tem, então, olhando-se por esse prisma, e acho que esse é muito claro, para um americano quando ele vê que a Suprema Corte da Venezuela, ou qualquer coisa que o valha lá, parecido com o Supremo Tribunal Federal, pede a extradição, ou que Cuba, naquele momento, pediu a extradição dos 2 pugilistas nos Jogos Pan-Americanos aqui do Rio de Janeiro.
nenhuma para eles. Quando agora você vê, neste momento, o ministro Alexandre de Moraes pedindo extradição de brasileiros, que nesse caso a maior parte nem foi julgada ainda, ou seja, não foi julgada, está na Argentina como preso político, aliás, como exilado político. Eles vão simplesmente colocar tudo na mesma régua, porque é a mesma régua. Com a diferença de anos em relação, obviamente, às ditaduras latino-americanas do século passado e de agora. A Ana falou sobre bala de prata e, claro, quando a gente está sob esse momento grave, o Augusto cita aqui o tempo que foi, quanto durou a ditadura militar naquela época e toda a perseguição motivada pelo AI-5. Para quem viveu aquele momento, a dor contemporânea é sempre muito dolorida, né? Quando você olha para trás, e óbvio que nós estamos sentindo essa dor. Mas são várias coisas que estão acontecendo, e a Ana já citou algumas aí, que começam a mudar o cenário. Eu posso me referir aqui à música do Jorge Benjor. Agora deu no New York Times. Que, convenhamos, não é um jornal de direita, não é um jornal, nunca foi, não é a história do New York Times. Se o New York Times chegou a essa conclusão, ele que acabou demitindo um chefe lá porque estava preocupado com as redes sociais e o mundo woke do Twitter lá atrás, na era pré-Elon Musk. Se o New York Times já perdeu a paciência com a realidade brasileira, bom, ou seja, o nível agora é internacional. O Alexandre de Moraes corre o risco, se a diplomacia brasileira aceitar colocar adiante esses pedidos de repatriação de brasileiros à força, né, porque nós estamos falando, obviamente, de um envio à força, vai passar vergonha de novo. E vai aumentar ainda mais esse movimento internacional que enxerga o Brasil hoje como uma ditadura atípica, porque é uma ditadura que vem do judiciário, embora com o apoio do Lula, que não se opõe absolutamente nenhum arbítrio e abuso que vem do Supremo Tribunal Federal. Acho que é bom citar, o Schallenberg cita com muita frequência, a gente fala sempre do Supremo e nunca do Lula nesses casos. O Schallenberg, toda hora, ele cita o Lula, como também todos os outros críticos. Eles não deixam o presidente brasileiro de fora dessa questão. Agora, Silvio, e a imprensa brasileira? A gente vê essa reação internacional, mas e por aqui? Será que em algum momento a imprensa brasileira vai se dar conta, vai tratar desses absurdos com a gravidade que eles requerem, com a seriedade que esse assunto requer? Como, por exemplo, o New York Times citou a ofensiva contra o Oeste, né? Um veículo de imprensa que foi alvo, houve um direcionamento por parte de um juiz para que um veículo de imprensa fosse investigado e não se encontrou nada, só jornalismo, que depõe muito a nosso favor. Mas e o restante da imprensa brasileira? Quando é que será que vai, se é que vai, o que é que você projeta, vai se sensibilizar sobre a gravidade do que está acontecendo, Silvio? Não, em relação ao Supremo Tribunal Federal e ao disparate da diplomacia brasileira, o momento mais infame da diplomacia brasileira, eu acho que os editoriais dos jornais, eles de alguma forma já mencionam, já tratam disso. Tem um editorial sobre o Supremo Tribunal Federal hoje no jornal Estado de São Paulo. Mas a Folha também foi quem revelou essas trocas de mensagens entre juízes auxiliares do ministro Alexandre de Moraes e o episódio ali que envolve a revista Oeste. Use a sua criatividade. Não achamos nada, só fazem jornalismo, mas use a sua criatividade. Enfim, acho que isso já aparece nas páginas dos jornais. O que acontece é o clima dentro das redações é muito ruim aqui no Brasil por paixões políticas. São redações repletas de profissionais de esquerda, alinhados à esquerda, uma esquerda que não existe mais nas urnas, nas eleições municipais, não existe nas ruas em apoio ao presidente Jair Bolsonaro, mas continua existindo dentro das redações. E aí a gente pode seguir nesse fio durante horas, para ligar lá na ponta, desde as universidades até o dinheiro da Secom. E aí esse eu acho que é o ponto mais importante quando envolve grandes conglomerados, sobretudo o maior conglomerado do Brasil hoje, que é as organizações Globo, a Rede Globo, a Globo News. Quando se trata desses veículos, aí sim a gente pode mostrar com dados, o Poder 360 já trouxe informações sobre isso, com cifras de que é muito dinheiro da Secom que bate nessas redações. Então, não sabemos até que ponto o Paulo Pimenta está no ponto com esses jornalistas, até que ponto os ministros do Supremo Tribunal Federal, afinal de contas, temos um consórcio de poder no Brasil, eles também governam como o poder auto-intitulado moderador, está aqui no WhatsApp, mandando mensagem para as jornalistas que se orgulham, se vangloriam de dizer: acabei de falar com o ministro, acabei de falar
Ou seja, essa ligação direta acaba, de alguma forma, tirando a independência da profissão, do ofício, e leva a crer que no Brasil esse processo é muito mais lento. Eu só queria citar aqui a questão da chancelaria, porque a Ana, que traz informações também exclusivas hoje, dessa conversa cita o mosaico. E é claro que no exterior o mosaico já está praticamente com todas as peças. Junte-se a essas arbitrariedades todas do Supremo, a censura, o avanço contra a democracia, as posições do Brasil para além das fronteiras. Estou falando de Israel, estou falando do eixo Rússia, China, Irã, estou falando da posição em relação à China também, com as declarações do Banco dos BRICS, com a quantidade de autoridades brasileiras que pegam um voo para Pequim e Xangai agora com muita frequência, com as declarações do presidente criticando os Estados Unidos. Teve uma agora, na semana passada, dizendo que os Estados Unidos, onde já se viu o Departamento de Justiça americano dos Estados Unidos investigar a compra de caças Gripen que aconteceu no governo Dilma Rousseff. Onde já se viu? Isso é intromissão em outro país. Ora, mas era uma disputa comercial internacional que inclusive envolvia uma empresa americana, a Boeing, o F-18, que envolve o próprio equipamento, porque os motores do Gripen são General Electric, envolve denúncias de propina que foram arquivadas e alguém disse quem arquivou? Ricardo Lewandowski. Mas como assim? E aí, quando for olhar, você vai ver que tem uma série de pontos. Joguei aqui alguns tentáculos de tudo isso para mostrar que o mundo está de olho no Brasil. Então, não cause estranheza o New York Times estampar isso.